Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Práticas Ambientais, Sociais e de Governança, um tema extremamente relevante hoje, dado toda essa crise climática que nós estamos vivendo e a importância desse agente dentro da sociedade capitalista moderna, que são as empresas. E conosco está aqui para nos contribuir com esse debate conosco, a professora Renata Albuquerque, que é pós-doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Direito pela Universidade de Fortaleza, graduada pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente leciona na Universidade Vale do Acaraú, é professora também da Unicristo, no curso de mestrado e doutorado, e também no curso de Direito da Faculdade Luciano Feijão. Professora, é para nós uma importância enorme estar com esse debate e contando aqui com a sua presença. Muito grato pela presença. Eu que agradeço, professor Clésio, de estar aqui com você, né, e juntamente com o Mário, nesse debate tão importante dessa temática, né, que é o ESG, que é justamente o impacto ambiental, social e de governança na área empresarial. E eu acho que vai ser um debate muito rico, né, a tarde de hoje. Ótimo. Conosco também está o Mário Mahatma. O Mário, né, mestrando em Direito pela Unicristo, né, dentre outras ocupações, né, mas é também pós-graduado em Direito e Processo Penal pela Unifor. Também fez o curso de Direito Municipal pela Escola Superior de Advocacia. Atualmente está como procurador da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviço Público e Saneamento Ambiental de Fortaleza. Mas também já leciona, né? E para nós aqui é uma grata satisfação contar com a sua presença, Mário, para contribuir com esse tema. Muito obrigado, professor. É uma grande honra e uma grande satisfação estar aqui presente discutindo um assunto tão pertinente e bem atual, dada a conjuntura do momento. Agradeço também à professora Renata e espero que essa conversa seja bastante produtiva. O que projeto que fez, né? Eu vou, né, pedir para vocês aqui, né, trazer assim para a gente, primeiro um pouco dessa compreensão geral, né? Nós estamos diante de um tema que vai trabalhar a questão tanto de práticas ambientais como sociais e de governança, né? E isto, né, numa relação de setor público, privado, passando pelas organizações internacionais, né? E aí eu vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui logo o primeiro quadro para a gente abrir essa discussão, onde a gente tem a definição do que é ESG, né? Afinal, o que é esta sigla, né? É uma sigla em inglês, né, que traduzindo vai nos trazer aí a tradução para ambiental, social e governança, ou seja, práticas ambientais, práticas sociais e de governança, que eu vou pedir para vocês esclarecerem melhor o que seriam essas práticas, né? E de modo geral, né, a ESG mostra o quanto o negócio está buscando maneiras de minimizar seus impactos ao meio ambiente, construir um mundo mais justo e responsável, manter melhores processos de administração. Então a gente tem aí um casamento entre uma preocupação fundamental hoje com a questão ambiental, né, dada essa crise climática aí, que hoje não tem mais como a gente negar, atinge a todos os continentes, né, todos os países. A questão social também, né, a distância social, a inclusão social. E o tema aí também que é concernente ao setor privado, que é a sua manutenção das suas taxas de lucro, né? Então, como garantir a sua sustentabilidade no mercado com todas essas preocupações? Podemos começar por aí, esclarecendo aí os nossos espectadores? Então, vamos lá. Essa sigla, né, o ESG, é uma sigla relativamente recente, né, porque data de 2004 em diante. Mas que se fala de sustentabilidade bem anterior, esse período, né, com as reuniões, teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, que antes mesmo disso, né, em 1987, também já se falava sobre desenvolvimento sustentável, e veio a Eco 92, e com isso começaram as discussões em torno do desenvolvimento sustentável, né? E apareceu a teoria dos 3 pilares, o Triple Bottom Line, que um dos autores, né, que é considerado até o pai da sustentabilidade, foi o John Elwington. Isso a gente trabalha essa obra, né,
na pós-graduação da Unicristo, no mestrado, que é justamente a sustentabilidade, canibais com garfo e faca. Onde o John Elkington, ele fala do triple bottom line, que são os 3 P's, que é justamente o planeta, as pessoas e o lucro, que é profit em inglês, né? Planet, people e profit, que é o lucro. Então, como a organização empresarial, ela não só deve se preocupar na questão da lucratividade, a parte econômica, mas ela também tem que se preocupar com os aspectos ambientais e sociais. Por isso, planet e o people, né? Só que isso foi estudado, né? Isso aqui já na década de 90, final da década de 90, e então começaram as discussões, mas o John Elkington já tinha dado esse pontapé inicial sobre essa questão do desenvolvimento sustentável e aliar a questão ambiental, social e de governança. E posteriormente, já esse termo ESG, ele foi cunhado em 2004, quando o ex-secretário, né, da ONU, o Kofi Annan, chegou e levantou isso para os 50 CEOs, né, de grandes instituições financeiras, como conciliar a parte econômica e atrelar a isso o aspecto ambiental, social, governança para as instituições. Então foi uma provocação, surgiu, né, com esse relatório que foi publicado em 2004, que foi denominado Who Cares Wins, que é quem cuida, né? Quem cuida deve aliar isso aí. Então, foi publicado, foi desenvolvido e a partir daí esse termo ESG, que é em inglês, né? Por isso Environmental, Social and Governance, que é o ambiente, o social e a governança, é que então são esses 3 pilares que as instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, elas devem tentar conciliar, né? Tanto antes o empresário, isso a gente também fala muito na nossa disciplina, que era o tal do capitalismo selvagem, o capitalismo cowboy, né? Em que há uma preocupação exagerada do retorno financeiro aos acionistas, só se preocupar com a questão do lucro, da rentabilidade para os acionistas. Certo? Então, isso por muito tempo era a preocupação que girava em torno das instituições, né? E mudou, né? Esse capitalismo que a gente chama de capitalismo selvagem, o supercapitalismo, que também trabalhamos na disciplina, mudou o foco. Agora a empresa, ela não apenas tem que se preocupar com essa questão econômica, mas sim com os outros pilares, né, que não é o econômico, mas o ambiental, o social e a governança. E é por isso que a gente muda essa perspectiva do capitalismo selvagem, do supercapitalismo, agora para o capitalismo de stakeholders, que é um termo agora que está muito, né, sendo tratado, né, nos principais revistas, jornais e livros também, que é o capitalismo de stakeholders, capitalismo consciente, o capitalismo, né, mais humanizado, que é justamente essa preocupação em aliar a parte econômica, porque sem ela, né, as empresas não têm como sobreviver. A parte financeira é fundamental, senão a empresa quebra. Mas, acima disso, e aí, né, o que a empresa está contribuindo para o meio ambiente? Quais são as suas contribuições para a parte social, para a sociedade, para os stakeholders, que são justamente todos esses parceiros que a empresa trabalha, que é o quê? São os seus clientes, os fornecedores, o governo, a sociedade, todo mundo junto, o que ela tem feito. E também a governança, né? Então, aquela preocupação simples, que nunca foi simples, né? que era o retorno financeiro aos acionistas, a empresa agora ela tem que ir mais além, não só a parte econômica, mas tudo isso aí, né, que foi cunhado por esse termo, né, reunindo esses 3 pilares do ambiental, do social e da governança, que é o ESG, que hoje em dia está assim na crista da onda. Você pode olhar aí nas principais, né, buscas aí pela internet, coloca ESG, só o que sai, porque está realmente muito sendo discutida essa temática, né? Mário, a professora Renata falando e eu passando aqui pela minha cabeça as preocupações do Norberto Bobbio, né, o jurista italiano, que tinha uma preocupação ali lá pelo meados do século passado, em que eles já achavam, né, assim, a dificuldade de articular ou trazer um equilíbrio, né, entre o social e o econômico. Né? Quer dizer, ele já discutia a questão desse capitalismo mais
mais Humanizado. racionalizado, né? Um capitalismo capaz de ser sustentável, óbvio que ele precisa, né, dentro da sua competição, mas ao mesmo tempo, né, gerar não só crescimento, mas desenvolvimento. E agora na fala da professora Renata, trazendo essas outras preocupações, a gente tem um terceiro componente, a questão ambiental. Né, que é assim, inquestionável, né? Está aí, é um problema a ser enfrentado. A equação ficou mais complexa, né? Uma equação mais complexa e a gente pode equacionar essas três variáveis aí, manutenção da lucratividade da empresa, com a competitividade hoje global, mundial, né? A questão social, né? A gente não parou ainda, não chegou aí a um patamar de trazer um certo desenvolvimento, um certo equilíbrio social e a questão ambiental. Chegamos aí à possibilidade de um resultado razoável para essa equação? Perfeitamente. Eu parto do pressuposto que o ESG é um caminho sem volta, né? Nós temos várias discussões em todas as esferas, tanto ambiental, quanto social, quanto de governança, que adquiriram um espaço de relevância para a sociedade, né? Estudos já apontam que as últimas gerações, né, basicamente as nascidas dos anos 80 para cá, elas tendem a investir mais em empresas que são qualificadas nessa esfera, né? As que têm selo verde, as que eventualmente têm algum tipo de certificado de preocupação ambiental. Diversas pesquisas apontam para uma grande dificuldade ambiental de crise climática até 2050. Então, é uma preocupação real, viva, e já não é mais só urgente, ela é emergente. Alguns até já falam que os 50 já chegou, né? Que os 50 já chegou, né? Nós que somos pais, a gente se preocupa muito com os bens tutelados, né? As disponibilidades da natureza que nós já utilizamos hoje e vamos deixar para o futuro. E em se tratando de práticas ESG, uma empresa que não aderir a essa onda, né, essa nova perspectiva, ela vai perder espaço no mercado, porque ela vai perder retorno. A visão, como a professora Renata muito bem colocou, do capitalismo clientelista, que simplesmente observa o lucro pelo lucro e a função do CEO é arrecadar cada vez mais para distribuir entre seus investidores, ela já não tem mais tanto espaço. Então, o que aparentemente é um investimento, se colocar um ESG Office, uma política de governança, instituir um compliance abrangente sobre essa matéria, deixa de ser efetivamente um gasto e passa a ser um retorno, muitas vezes até a curto prazo. Não penso só em médio e longo. E falando especificamente das políticas de governança dentro da empresa, para além do retorno, pensa-se na perenidade da empresa. É uma empresa que vai ter regras próprias, as normas nacionais elas são muito difusas. A gente vive numa realidade de hipertrofiação legislativa. A gente tem lei para tudo e espaçada. E uma empresa preocupada com a implantação de uma política ESG, ela importa para dentro da sua corporação essas diretrizes e para o funcionário, para o colaborador, para o stakeholder, fica fácil. Ele tem uma diretriz racional a seguir. E essa burocratização, né, ou seja, a pessoa, né, que vai ter contato com essas normas internas a propósito da matéria, a cada dia que passa ela vai tendo mais familiaridade e a coisa vai ficando cada vez mais natural e orgânica. Né? Então, não somente o retorno financeiro, mas a perenidade da empresa em saber lidar com situações de crise vai trazer vantagens significativas e vai colocar as empresas que não estão preocupadas com isso hoje, melhor dizendo, ela vai alavancar as empresas preocupadas em detrimento das que não estão preocupadas com essas políticas hoje. Perfeito. Na sua fala, então, a gente começa a pensar na possibilidade de uma nova hierarquização, né? Quer dizer, não só a empresa será distinguida pelo tamanho do seu capital, mas por essas outras preocupações, né? Isso. Vou pedir aqui o Tiago para trazer aqui um quadro 2 para a gente.
onde nós temos aqui uma matéria da Exame. A professora Renata tinha feito menção já a esta data, né, que até é algo que eu queria trazer aqui para vocês, porque o termo vem, né, é um termo que foi cunhado em 2004, né, de acordo com a Exame, em uma publicação do Banco Mundial, parceria com o Pacto Global de Organizações das Nações Unidas. O documento, né, é resultado de uma provocação do secretário à época, Kofi Annan, a 50 dirigentes de grupos de grandes instituições financeiras, né? Acredito que devia ter aí contemplado todos os continentes, né? E a proposta era obter resposta dos bancos sobre como integrar os fatores, né, ambiental, social e governamental ao mercado de capitais à época, né? Hoje a gente não está paralisado só em mercado de capitais. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui assim, um visionário, né? Porque hoje falar da questão ambiental, o meio ambiente chegou para nós, né? Ou seja, a sua escassez, as suas limitações, ele bate às nossas portas, né? Antes a gente imaginava, não, o Brasil vai ser, esses eventos não irão chegar até nós, mas aí a gente tem nas mais diversas regiões, né? Aquilo que era próprio do Nordeste, que era a seca, hoje a gente já tem na região amazônica, com extrema gravidade. Por outro lado, a região sul, né, mais impactada até, porque são os extremos, tanto seca quanto muita chuva, né? Então isso já está com todos nós. Mas o Kofi Annan, ele já trazia essa preocupação há 20 anos atrás, né? Estamos caminhando para mais de 20 anos em que ele já fez essa provocação a esses dirigentes, né? Será que hoje nós já abrimos os olhos, né? Ou seja, lá atrás a gente pode dizer que foi ousadia, né? Hoje é necessidade, né? Estamos um tempo mais propício, a perspectiva de vocês que estudam o tema, né? A gente já pode pensar um pouco mais como otimismo das empresas se engajando, não ser questão pontual. Bom, eu vejo isso aí realmente, como você falou, em 2004 a gente foi realmente um pontapé mesmo inicial, mas teve a pandemia, né? E principalmente nesse período de pandemia, aí que o negócio acelerou, certo? Por quê? Porque, né, houve essa preocupação geral, né? E o clima, a natureza, o meio ambiente foi assim, em todos os sentidos, né? Muito importante, impactou. Então a gente sentiu que depois desse período de pandemia, aí que essa urgência ela foi maior, né? E hoje, como você falou, não é um otimismo, é uma necessidade, é o hoje, é o agora. E se a empresa, a organização, seja ela pública, privada, ela tem que se adequar a isso aí, né? Sob pena dela não se manter no mercado, em todos os sentidos. Tá aí a provocação que o Kofi Annan fez aos bancos, às instituições financeiras, e todos eles estão seguindo essa orientação. Até para liberar crédito para as instituições, para tudo, né? Então, assim, aquela instituição que não está atrelada a algum desses pilar, né, realizando práticas e comprovando, porque não adianta você apenas falar, né, você tem que ter relatórios de sustentabilidade, você tem que divulgar quais são o seu propósito, o que você faz efetivamente. Também, assim, não pode correr aquele risco que é tão conhecido, o termo, né, até em inglês, né, o greenwashing, né, que é justamente o banho verde, que é aquela falsa sustentabilidade, né? Que a empresa divulga informações que não é tão verídica, né? Então realiza ações que na prática não são efetivas. Então, nesse caso aí, a gente não pode, né? Tem que deixar de lado isso aí, tem que realmente praticar, ir praticando, fazer essa divulgação nos seus canais de marketing, nas redes sociais, a empresa, nas mídias, o que ela tem feito, né, para a sociedade, se ela atua mais na área ambiental, mas não, se o foco dela é mais o social, ou é na governança, e dizer em que especificamente, né, quais são as suas ações. Então não é algo assim de otimismo, não é algo assim práticas proativas, mas são necessárias, né? É o hoje, é o agora, é o necessário. Eu vou voltar um pouco mais sobre esse tema, mas eu queria ver aqui com o Mário, a gente tem, pensando assim, olhando para os três grandes agentes que compõem a sociedade moderna, no termo do jogo de produção, de consumo, né? A gente pode colocar as empresas, né? A produção, temos as famílias, né? A família, né? A gente pode pensar aqui nessa relação empresa-família. A família, ela tanto é aquela que fornece a mão de obra, como também é o consumo, né?
Ou seja, as pessoas que saem para a empresa são originadas da família, né? E são aqueles que também não só trabalham, mas também têm um consumo. E o Estado aí forma esse outro tripé, né? Trabalhando aí com as ações de políticas públicas, né? Aí facilitando a formação dessas pessoas para irem para as empresas, né? Por outro lado, facilitando aí com obras infraestruturais o funcionamento das empresas, né? Com possibilidade de escoamento de produção, interligação. Então, tá esses três agentes, né? Me parece que a gente olha para as famílias, né? Parece que essa começa a abrir os olhos e já enxerga a questão ambiental. Você mesmo falou aqui, olha, né? eu tenho filho, né? Eu olho para os próximos 50 anos, né? Como é que mundo é esse que eu vou deixar, futuras, né? né? Gerações futuras. A família, me parece que já deu estalo, né? O problema está aí. O Estado, né, é meio lento, se move quando esses dois outros agentes chegam e dizem, olha, temos que caminhar, né? As empresas já estão caminhando para esse patamar aqui da família mesmo, ou a gente ainda vai ter aí uma luta muito grande, precisamos acordar também do lado da família mais para forçar essa empresa, ou seja, esse consumidor precisa ser mais exigente, né, para que a gente desperte essas ações que ainda, né, é um grupo de empresas, né, a gente ainda não tem isso, digamos assim, não consagramos, né, do mundo empresarial, né? Eu imagino que seja uma estrada orgânica. Nada acontece da noite para o dia. Né? Tudo é fruto de um grande movimento, de uma grande evolução e de uma mudança de conscientização. A professora Renata trouxe aqui a figura da pandemia e ela me lembrou que ela revelou muitas problemáticas latentes. Já fazia parte do dialeto popular. Globalização, diferença de classes sociais, certo? Mas a pandemia ela trouxe isso na carne, ela trouxe isso de maneira palpável. O controle social ele assumiu um papel de destaque. As famílias, como o professor muito bem colocou, passaram a ser protagonistas. Numa situação, por exemplo, como a professora bem colocou, de greenwashing, as empresas elas precisam se preocupar não só em cumprir com as práticas ESG, mas também elas estão sujeitas a uma eventual exploração, caso cometam falhas. E o primeiro personagem, muito possivelmente, a apontar essas falhas é a própria sociedade. Volta e meia nós temos notícias de que determinada empresa anuncia determinado produto com uma certa preocupação, a causa animal, por exemplo, e por algum motivo surge algum tipo de suspeita de que aquele produto tem um agente nocivo para a saúde humana, então que ela anuncia que não faz teste em animais, mas efetivamente ela faz, certo? Então, a preocupação com o meio ambiente, ela adquiriu um destaque que hoje, por conta da disseminação da informação e do amplo acesso à informação por meio de redes sociais, internet e plataformas outras, faz com que a própria sociedade ela já adquira um certo protagonismo. Naturalmente, é um protagonismo que vai se qualificando, entrevistas vão sendo dadas, técnicos vão sendo procurados para falar. A gente também não pode esquecer que muitas vezes a análise técnica ela pode ser enviesada para defender algum interesse. Não estou dizendo que todas elas são, certo? Mas estou dizendo que pode acontecer. Mas o fato é que isso tudo vai formar uma opinião, isso vai formar um pensamento. E esse pensamento engajado tem uma força, ela cria uma pressão social, que vai demandar tanto das empresas, correção na sua postura, como vai demandar do próprio Estado a atuação. Eu queria trazer para vocês, vou até pedir aqui o Tiago, né, para trazer aqui o próximo dado, sobre a questão da regulação, né? Hoje né, a gente, quando pensa em regulação, a gente já vem uma lei, já vem uma norma. Então, trazendo o termo regulação aqui numa perspectiva mais ampla, né? Assim, a gente pensar a regulação como que educação nós estamos dando, né? Essa educação, ela seria uma adequação também que já despertasse para esse tema, né? Ou seja, já levasse o executivo, né? Aquele que se forma nos bancos da universidade, né? A perceber, ter essa preocupação para seu gerenciamento, ele, né, já ser focado na questão ambiental como
né, uma oportunidade de mercado, né? Não como algo assim, uma obrigação. Estou pensando em regulação nessa perspectiva ampla, né? Porque hoje a gente tem, né, a Bolsa de Valores, né? Isso o próprio portal, já temos um portal do ESG, né? Aí está no ar na internet, e o portal ele traz uma questão que é que esse acompanhamento dos índices hoje é feito pela Bolsa de Valores brasileira, né? Então a gente já tem algo interessante que é uma organização pelo próprio setor privado, porque como a nossa professora Renata estava falando aqui, Mário, ela trazia uma questão que era, a gente precisa dar visibilidade a isto, né? Então eu preciso ter regras, né? Dizer o que foi feito, quanto foi atingido, regulação nesse sentido, né? Que pode ter, não precisa vir de cima para baixo do Estado, mas a partir das próprias organizações. E aí a gente, né, tem aí, né, a informação vinda das próprias empresas que compõem o portal, que a importância do ESG continua crescendo, né, e a conscientização sobre sua relevância aumenta. Portanto, é possível que haja uma demanda por uma entidade mais específica e regulatória, né? Essa iniciativa poderia impulsionar ainda mais a adoção de medidas sustentáveis, né? Dizendo, eu penso esse tema, não sei aí, queria ouvir a opinião de vocês, mas um tema que é daquele tipo que merece ser tripartite, né? Ou seja, cidadãos, Estado e organizações, porque é um interesse que perpassa todos, né? Então, quais seriam, né, a gente começar a pensar mais seriamente, quais seriam os índices relevantes, né? O que é que a gente poderia pensar, o que cabe ao papel do Estado, o que cabe ao papel da família, né? As empresas, quem está cumprindo o quê, né? Que benefícios a gente quando pensa em regulações, lá vem multa, né? Mas que benefícios, né? Acesso a crédito, né? A crédito para investimentos, a crédito para investimentos em novas tecnologias, né? E que isso passasse também pelos cidadãos, né? Eu queria trazer aqui como provocação, né? Para a gente pensar como é que a gente pode aí dessa regulação no sentido dessa organização, né? Organização da sociedade como um todo, né? Passando aí por esse tripé. É isso aí. E assim, tudo começou, né? Assim, nós tivemos em 2022, né? A ABNT, ela lançou uma norma, né? De uma prática recomendada de como se portar as instituições no sentido de seguir as diretrizes ESG. Então, tem a ABNT PR 2030, que é justamente são as diretrizes do ESG, né? Só para esclarecer os nossos ouvintes, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então a ABNT ela faz as normas e não é algo cogente, né? Mas que são práticas recomendadas, há uma recomendação, não é algo assim obrigatório, mas que seria essa recomendação para ser seguida, né? Então ela publicou isso em dezembro de 2022, essa norma, que foi a ABNT PR 2030, onde ela faz essas diretrizes sobre o ESG. Fora isso, como você bem falou, existem os índices, né, de sustentabilidade, que nós temos o portal aí, a Bolsa de Valores, né, em cima da área ambiental, do social e de governança, nós temos vários índices são métricas que avaliam o desempenho de empresas em determinadas áreas e, como você falou, tem o índice de sustentabilidade empresarial, nós temos o índice de carbono eficiente, estratégia de investimento verde, então tem várias métricas justamente para verificar aí o ranking, né, dessas empresas em cima dessas áreas. Nós teríamos algo do tipo... A empresa que reduz a emissão de carbono. Sim, né? Então, assim, a própria B3, né, que lançou o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é o mais conhecido, né? Ele parece que é o 4º lugar no ranking desses índices. Então, não só isso, mas qual é a demanda? É a utilização de uma taxonomia oficial brasileira que possa ser utilizada para do público em geral, né? Tanto empresas privadas, públicas, etc. E está já sendo feito essa taxonomia, está sendo levantado com pesquisas, e a previsão seria mais ou menos 2026, de ter realmente uma taxonomia oficial brasileira. O Brasil já tem essa pretensão aí, e isso aí seria previsto para mais ou menos 2026, porque em outros, no Reino Unido, né, já tem
já está sendo implementada em vários locais essa taxonomia justamente para tentar uniformizar isso aí, né? Porque ficam esses índices, ficam coisas assim, meio que recomendada, né? Que é interessante, mas que não é algo assim certo e regulatório, né? Como você disse, há necessidade dessa regulamentação. Então, o Brasil já está tomando a frente disso aí. Que bom. Porque, Mário, né, ouvindo aqui a professora Renata e eu pensando aqui, né, a gente tem já os acordos internacionais, vem desde a Rio 92, né, Copenhague, né, então a gente tem aí a promessa, por exemplo, redução de emissão de gases, né, tratamento da questão do lixo, né, então tem uma série de questões que são levantadas aí, são feitas as metas, né, os acordos internacionais entre os estados. Mas se a gente não descer isso para esse patamar que a gente está conversando aqui, ninguém alcança essa meta, né? Quer dizer, eu tenho lá alguém que faz o discurso, né? Mas eu tenho que falar com aquele que produz, com aquele que consome, né? Dentro dessa organização aí do mercado, né? Como é que a gente pode chegar a essas metas, né? Como é que a gente pode aqui também dividir, não é isso? Uhum. Então, eu acho que a gente até então tem fantasiado, né? Talvez a gente está começando a caminhar para algo que seja mais possível alcançar essas metas, né? Eu saio, às vezes, muito satisfeito quando eu escuto, né? Teve uma reunião agora, né? E aí todo mundo discutiu, todo mundo se compromete com a meta e dá aquela empolgação, e depois a gente pensa, e como é que isso vai ser feito, né? Qual é a minha parte nessa história toda, né? Sabemos para onde quer chegar. Sabemos para onde queremos chegar, mas como vamos chegar, né? Uhum. E o mais importante, quem são os agentes implicados nessa trajetória? O professor falou aí a questão da fantasia. Apesar de ser uma discussão emergente e cada vez mais presente, ainda há aqueles que pensam que você tratar de políticas ambientais é abraçar uma árvore. Uhum. É coisa de ativista. Não, não é. É coisa de sobrevivente. Eu considero essas preocupações muito sérias. Como o professor bem lembrou, né? Eu penso nas próximas gerações, eu penso nos meus filhos, eu penso nos filhos dos colegas, eu penso nos colegas dos meus filhos, o mundo que eles vão herdar da gente. E a propósito da regulação, eu penso que uma proposta naturalmente ainda embrionária e singela, as empresas, elas incorporarem na sua cultura as práticas ESG. Por exemplo, eu tenho a Lei de Sociedade por Ações que vai trazer a questão da finalidade social da companhia e vai trazer as implicações, as responsabilidades, obrigações e vedações ao gestor, né? De repente a empresa ela incorporar isso não de maneira normativa e regulatória, mas de maneira cultural e orgânica, já é um passo nesse sentido, de fazer com que as pessoas que efetivamente fazem a roda girar tenham na sua conduta cotidiana essa preocupação, que sequer vai deixar de ser preocupação, vai ser pegando aqui a teoria da burocracia, vai ser uma prática comum, vai ser uma continuidade. A ponto de vista do Estado, de repente, uma autarquia regulatória não necessariamente que chega com aquele viés punitivo, mas sim com o viés certificador. Já temos vários exemplos, nós estamos muito próximos de um entendimento universalizado sobre isso. Nós já temos selos verdes e vários outros mecanismos, as ISOs, por exemplo, de certificação de práticas ambientais e responsáveis pelas empresas. E também a questão social, de repente uma representatividade única de um movimento verde que se preocupe e demande políticas públicas nesse sentido, que demande comportamentos da iniciativa privada nesse sentido, são agentes que já existem e, em certa medida, organizados, que cada vez mais vão assumindo o protagonismo para que a gente consiga guardar os nossos recursos naturais para as próximas gerações. Que bom. Hoje nós estamos na TV da Transparência, no programa Gestão Pública, tratando do tema práticas ambientais, sociais e de governança, um tema
relativamente novo, né? Um tema que surge aí em 2004 e os professores, a professora Renata Albuquerque, o professor Mário Mahatma estão aqui conosco dando a contribuição para a gente desvendar e compreender melhor esse tema. E eu queria trazer aqui para vocês o seguinte, né? Nós estamos no estado do Ceará, no Nordeste, uma região extremamente beneficiada ambientalmente para a produção de energia limpa, né? Temos aí toda uma expectativa de uma grande virada, inclusive já estão, né, chegando alguns protocolos de negócios, de investimentos, né? Produção tanto da energia eólica, solar e de outras matérias, né? Tá, em que toda essa expectativa está criada, né? Diz que nos próximos 2, 4 anos eles vão amadurecer. Será que não já está no momento da gente trazer essa discussão mais seriamente, olhando para a empresa local? Eu coloco isso pelo seguinte, minha provocação para vocês é, a tendência é que a gente tenha a empresa conquistando o mercado, se ela for capaz de mostrar que ela cuida da questão ambiental, ao mesmo tempo que cuida da pessoa, né? Dos seus trabalhadores e do seu cliente. Essa é a ideia que está posta aí para o ESG. Se nós temos a possibilidade de ter uma produção de energia limpa, quer dizer, sai na frente aquela empresa que já inicia sua produção com energia limpa, diante das demais, né? Então, se a gente olhar para esse cenário, né, o cenário complicado que é a crise climática, mas esse cenário favorável à produção de energia limpa na região que nós nos encontramos, no Nordeste, estado do Ceará e os demais estados, né? Já não seria o momento da gente chamar mais seriamente essa conversa para que as empresas olhem um pouco mais, e não é para o longo prazo não, né? Aqui está na esquina, né? Essa disputa comercial em que as nossas empresas podem começar a partir da frente, se agregando, né? Joint ventures, associações com o capital internacional, que são investimentos de grande vulto, né? Mas há uma perspectiva aí que eu acho que o setor público precisa olhar com cuidado, né? Eu digo, as políticas públicas de atração de investimento, de fomento, de formação profissional, né? Ainda discutindo um pouco a regulação, né? Nós temos profissional suficiente para trabalhar com essa perspectiva que a gente está, e desde o operário ao executivo, né? Aquele que toma as decisões da empresa, né? Será que não está o momento da gente trazer mais seriamente esse debate? O que é que a gente precisa fazer para incentivar, né, essa produção, atrair investimentos e, ao mesmo tempo, formar um quadro de pessoal capaz de suprir nessas demandas que vão surgir, obviamente, né? Os investimentos vindo. Exatamente. E só complementando o ponto anterior, viu, Clésio, que eu fiquei aqui, dá para dar essa informação, eu peguei aqui que no Brasil o Ministério da Fazenda submeteu à consulta pública, foi em 2023, ano passado, uma proposta de plano de ação para o desenvolvimento de uma taxonomia sustentável brasileira, que, de acordo com o cronograma apresentado, passará a ter aplicação obrigatória a partir de janeiro de 2026. Então, assim, já foi feita essa consulta pública, né, pelo Ministério da Fazenda, para ser implementada essa taxonomia oficial brasileira, né, para ser implementado a partir de janeiro de 2026, e que a União Europeia foi a primeira a implementar agora em 2024, que ela fez essa consulta pública em 2023 e já está efetivando agora em 2024. E o Brasil está aí, né? Colocou aqui a partir, de acordo com esse cronograma, janeiro de 2026. Então já há uma competição internacional, né? Sim, vários aqui, né? Vários países como México, Colômbia, Indonésia, União Europeia, China, já possuem suas taxonomias em vigor ou em fase de implantação. Então, vários países aí saindo na frente, né? Que já estão consultando, já estão implementando, já está um negócio bem evoluído, né? Então, só complementando aquela informação que a gente estava falando sobre a taxonomia, né? E a regulação. E com relação a essa questão da nossa localização geográfica, né? Que o Nordeste, o Ceará, como você disse, é muito, muito positivo nesse aspecto de energia eólica, solar mesmo, e que o negócio está se difundindo bastante. Assim, alguns anos atrás, aquela coisa assim de energia solar era algo assim, mais burocrático, era um valor mais alto, né? Hoje em dia não, mas está mais acessível, né? Hoje em dia você vê praticamente até pequenas, médias empresas já estão colocando energia limpa
Justamente é um investimento que você está fazendo, né? Realmente é um valor que você coloca inicialmente, mas que depois você tira isso normalmente e que muitas empresas estão adotando isso aí. Não só empresas, né? Instituições de ensino mesmo, né? A gente vê assim, a Universidade de Fortaleza, Unifor, várias faculdades, né? Todas elas fazendo a opção pela energia solar e está sendo uma difusão geral mesmo, né? Essas energias limpas no sentido de você estar prevendo assim, um futuro, né? De um investimento a médio, longo prazo, né? Então, assim, é algo assim que estava tão distante, algo caro, né? Que importava num valor inicial elevado, mas que hoje está bem mais acessível, linhas de financiamento que você tem, né? Para realizar a implementação dessas energias. Então, acho que está muito mais desburocratizado. Mário, pegando aqui carona na fala da professora Renata, né, quando a gente olha assim, a gente está falando de empresa, a gente passa pela cabeça a indústria, né, mas aqui na fala da Renata dá para a gente perceber, inclusive, que isso tem outras aplicações, né? Por exemplo, a economia do Ceará, assim como a economia do Nordeste, né, a América do Sul como um todo tem uma boa parte dessa economia pautada, por exemplo, no turismo. A gente, no nosso caso aqui, a gente atrai tanto o turismo nacional como o turismo internacional. Quer dizer, essa também não poderia ser uma outra variável para aumentar a capacitação, a captação de turistas, tanto locais como internacionais, nacionais e internacionais, se a gente pensar que esse tema, ele chegue, por exemplo, naquele que trabalha com a barraca na praia, que chegue naquele microempreendedor que tem lá a sua barraca para vender água de coco, né? Eu estou preocupado com o meio ambiente também, porque isso me dá sustentabilidade no meu próprio negócio, né? Eu atraio turista. Quer dizer, isso não é algo que deva ser visto como só para as grandes empresas, nem para o setor industrial, né? A gente pode pensar isso de uma forma muito mais ampla, né? Isso. O que o professor fala me lembra muito o Lichbeck, quando ele vai falar do efeito elevador do desenvolvimento. Né? O desenvolvimento ele vai alavancar todas as classes sociais um andar acima. Né? E aí, por exemplo, nós temos aqui os espigões de Fortaleza. A partir do momento que há a presença do Estado para permitir uma exploração e atrair turistas para a orla marítima de Fortaleza, aquilo vai alavancar o comércio local, aquilo vai trazer um impacto indireto significativo na vida das pessoas. Seja porque vai atrair o residente de Fortaleza para passar seu momento de lazer lá, como vai atrair o turismo. E uma vez atraindo o turismo, vai atrair aquelas pessoas que carecem de oportunidades. E aí vai fazer a sua barraquinha, vai fazer a sua venda ali, vai vender o seu artesanato. Isso numa pequena escala. Fora o escalonamento, quando você vai falar, né, no aparelho hoteleiro da região, certo? Então, eu imagino que esse pensamento sustentável e essa atratividade traz um desenvolvimento total, seja para as pessoas que contribuíram para aquele desenvolvimento ou até mesmo para aquelas pessoas que não contribuíram. É vantagem para todos. A sensação de felicidade é aumentada. E ainda mais a possibilidade que você tem de você ter o turista que vem e diz assim, eu estou vindo para um lugar que essa preocupação ela é geral. Sim. Ela não é uma preocupação só do executivo municipal, da prefeitura, nem só do Estado, mas está na empresa, está no motorista de táxi, do transporte urbano, do Uber, né? Está no hotel, não é isso? Quer dizer, se a gente tiver essa, né, capilaridade aí, você beneficia todos os negócios, né? Cadeias produtivas enormes, né? Estou exagerando ou tem esse potencial na pesquisa de vocês? Dá para perceber aí que o Mário ele me trouxe para esse tema quando ele fala de orgânico, né? Então, quando eu estou pensando no orgânico, eu penso assim, então não dá para a gente pensar só no grande, tem que pensar no grande, no médio, no pequeno. Nem posso pensar só na família, mas é na família, na empresa, no Estado, né? Nas cadeias produtivas, né? Não adianta você ter só o grande pensando, mas seus fornecedores, né? Acho que está tudo interligado, né? É cooperação mesmo, né? Geral.
como a gente tem um fornecedor, tem a empresa, tem um cliente, tem um colaborador, né, um funcionário. Então, é uma coisa que impacta, o efeito dominó, né? Que um vai impactando o outro. Então, assim, a gente tem que pensar no geral mesmo. Isso, né? Nós estamos na TV da Transparência, no programa Gestão Pública, tratando do tema Práticas Ambientais, Sociais e de Governança. Conosco está hoje aqui a professora Renata Albuquerque e o professor Mário Mahatma. E eu vou convidá-los aqui para a gente entrar na seguinte discussão sobre o reconhecimento já das empresas que trabalham esse tema. Eu vou pedir o Tiago para colocar aqui o nosso quadro, é o quadro 4. Ele está ali. Isso é uma matéria da Forbes, né, onde já se destacam aí 39 empresas brasileiras que estão entre as melhores do mundo. Vou fazer aqui um resumo daquela matéria toda, né? É uma produção de um ranking das melhores empresas, né? Ou seja, as empresas melhores para o mundo. Essa é a ideia do ranking, né? E aí nós temos, né, 11 empresas brasileiras, 39 compondo, e o que mais me chamou a atenção, não aparece aqui nessa síntese da matéria, mas nós temos, por exemplo, bancos, público e privado, empresas industriais e outras empresas que a gente não às vezes nem considera, né, no sentido de cooperativas. Né, eu salientando aqui, né, o banco público, o Banco do Brasil, né, ele apareceu lá na lista porque tem linhas de financiamento voltado para a questão de ambiental e sustentabilidade e de crédito para empresas que trabalham esse tema internamente, né? A nossa empresa de maior destaque, né, vocês podem até esclarecer melhor o porquê, é a Nature, né? Natura, né? A Natura, inclusive, tem ações na Amazônia, né? Com preservação ambiental. E nas 39, o que me chamou a atenção foi uma empresa que está ali listada ali, ela é uma empresa de cooperativa de catadores de resíduos, né? E que teve uma alta pontuação, né? Ou seja, uma cooperativa, né? Aí uma ação que a gente vê de trabalhadores em que na sua maior parte não tem uma escolaridade elevada, mas que teve essa ação e já se destaca internacionalmente por essa prática, né? Então, assim, parece que a gente já deu alguns passos, né? Temos algumas empresas, mas eu ainda estou aqui preocupado com o que a Renata colocou, né? Isso precisa chegar, né? Isso precisa chegar ao público. Não adianta a Forbes sair com um ranking, isso fica lá circulando numa mídia que alcança um número mínimo de pessoas. Como é que a gente vai ter que trazer isso para chegar ao grande público, né? Quem é esse banco privado que tem essa preocupação? Quem é o banco público que tem essa preocupação? Qual é a empresa, né? Até para que o consumidor comece a ficar atento e valorizar, né? Não adianta estar lá fazendo isso não chegar, né? Então, parece que a gente ainda tem aí um caminho longo a percorrer, né? Para trazer isso para ser mais efetivo, né? Com certeza. E, inclusive, como você falou do Banco do Brasil, né? Ele está feito pelo ranking do Anuário Integridade ESG, que foi publicado agora em 2024. O Banco do Brasil ele está no ranking em primeiro lugar, né? Um banco público e com muitas ações. O Banco do Brasil vem trabalhando aí, é a Agenda BB. A Agenda BB que ele segue, né? E tem todas as suas práticas, suas ações, e ele atua no social, no ambiental, na governança. Ele está bem classificado, né, no ranking dessas empresas nos 5 primeiros lugares nas 3 áreas do Banco do Brasil. Né? Então, o banco privado, nós temos o Bradesco, o Itaú e a Caixa não. O Bradesco, o Itaú, a Caixa também está bem posicionado, então são bancos, né, que estão aí ocupando os primeiros lugares. Empresa, a gente tem como a Natura é uma das assim que a gente logo, né, visualiza porque realmente ela despontou, né, do grupo, né, agora o grupo que é composto pela Natura, Boticário, a The Body Shop. Então a Natura despontou na frente dos outros do grupo mesmo, né? Então, assim, não compara o desenvolvimento que a Natura teve em comparação ao Boticário, que fazem parte do mesmo grupo, mas porque ela já vem trabalhando isso muito antes
desse tema de ESG, né? Ela já vem realizando muitas práticas nas 3 frentes, ela vem realizando. Então, assim, tem que divulgar, né? E eu acho que as empresas, elas estão começando a tocar que realmente não é só simplesmente fazer, mas divulgar para o público em geral, para esses consumidores que já estão conscientes disso, né? E são pessoas que querem ver esse resultado, para o público em geral, stakeholders, né? Então tem que ser divulgado em relatórios, fazer a sua parte, não só mesmo implementar, mas divulgar, né? Todos esses relatórios, porque todo mundo quer saber, né? E aí, Mário, o que é que a gente precisa fazer? A gente não, né? Quer dizer, quem está fazendo nas empresas que precisa fazer para ter essa visibilidade, né? Como a professora Renata muito bem colocou, tem que divulgar. ESG é um produto que agrega valor à empresa. Então, ela vai ser melhor posicionada no mercado, ela vai ter uma melhor qualidade na prestação dos seus serviços, na entrega do seu produto, e isso vai ter um retorno da sociedade. Já havíamos comentado aqui que já se considera pagar um a mais na eleição de empresas que entregam produtos que eu tinha têm falado, né? Isso. Tinha falado dessa informação, dessa geração milênio, né? Que é justamente esse pessoal que nasceu a partir da década de 80. Essa geração foi feita uma pesquisa que os millennials, eles fazem questão, né? Se for para pagar um valor a mais, mas que o produto seja sustentável, responsável e a empresa ela entre, né, nessas diretrizes, eles estão dispostos a pagar um pouco mais, mas consumir esses produtos. Então, assim, está sendo um consumidor mais consciente e engajado mesmo, porque é uma via de mão dupla, né? Perfeito, perfeito. Costumo pensar nessa perspectiva como uma sinergia de prosperidade. É uma prosperidade que ela não se insere somente a favor daqueles que investem, mas a favor de todos, daqueles que consomem, daqueles que participam, daqueles que efetivamente não participam. Então é tudo muito sinérgico e conectado. Excelente. Bom, lamentavelmente estamos caminhando para o final do programa, né? Estourando aqui o nosso tempo. Foi assim espetacular a gente trazer esse tema, né? A questão ambiental, ela vem crescendo, né? Lamentavelmente como crise, né? Mas são as crises que nos obrigam também a pensar saídas e soluções, né? Então foi assim para nós excelente trazer esse debate, né? Um debate para nós é importante porque é gestão pública, certo? Gestão pública no sentido bem amplo, né? De interesse público, certo? E eu deixo aqui a palavra com vocês, final, quem quiser ainda acrescentar, professora. Só acrescentar que, assim, for discutir, né, questões ambientais, né, de governança, compliance, né, e quiser a nossa participação, o professor Clésio pode convidar-nos, a gente está aqui, né, disponível para debater, discutir temas tão atuais, que eu acho assim, quanto mais a gente divulgar a seriedade, a necessidade de conhecer, de discutir temáticas desse gênero, melhor, né, e esse é o papel, né, aqui tanto também da academia, a gente discute na universidade e levar ao público em geral o conhecimento, né, de temas tão atuais como esse. Professor Mário. Tomando carona no que a professora Renata falou, a discussão ela é muito importante, seja porque ela enriquece o debate, seja porque ela dá uma amplitude ao conhecimento cada vez mais generalizado sobre a matéria. Da mesma forma, a gente se sente muito... Eu imagino que essas preocupações e essas dificuldades que temos hoje são as dores do crescimento. Nós já começamos a ter essa sensação sintomática, mas que alavanca a humanidade para um resultado melhor. Ótimo. Esperando que, né, a gente tenha colocado aí uma semente aí, né, no público mais amplo, né, somente empresas, né, e famílias, né, se preocupar mais e mais com uma produção sustentável nesse sentido amplo, né, que foi colocado aqui, né. Então, agradeço vocês, o convite, né, está permanentemente aberto para essa discussão. Então, logo que sair, né, novas ações, né, ou das empresas, ou do Estado, ou de conferências internacionais, a gente retoma essa discussão para tornar ela cada vez mais conhecida. Meu muito obrigado, professora Renata, professor Mário. Muito obrigado.